Meus irmãos, num desses desfiles de carnaval, tinha todo enfeite, havia todo enfeite no carro alegórico, né? Todas as pessoas estavam muito bem vestidas lá em cima do carro alegórico, estava muito bem enfeitado, estava pronto para sair no desfile. Quando estava tudo pronto para sair, descobriram que o carro não tinha gasolina e não podia entrar na passarela. Ninguém pensou uma coisa mais importante, que era encher o tanque. E frequentemente, meus irmãos, é o que acontece muitas vezes conosco. Nós paramos às vezes bem no meio da nossa vida e paramos de produzir frutos. Paramos bem no meio porque pensamos em outras coisas exteriores e esquecemos do essencial. E começamos a viver então nossa vida com uma vida cheia de incredulidade, cheia de falta de fé. No Evangelho de hoje, Jesus, ele fala para aquelas pessoas que insistem em viver sem Ele. E por isso acabam quebrando no meio do caminho. Não tem mais combustível. Alguém dizia que a fé é como uma água que a gente leva, né, para o deserto. E sabemos que no deserto vamos passar sede. Então essa água que nós vamos levando e tomando no meio do caminho é que vai nos sustentar. A fé é exatamente isso. Ela é um combustível que nós temos para atravessar esta vida sem falhar, sem quebrar no meio do caminho. E Jesus disse no Evangelho de hoje: eu sou a vinha verdadeira. Alguém já pensou por que Jesus teria dito isso, meus irmãos? Em que ocasião Jesus disse? Ele não estava passeando, ele não disse para os discípulos: vamos fazer um passeio no campo. Aí ele viu um monte de videiras, né? E disse: eu sou como aquela videira. Nada disso. Jesus disse isso no contexto da sua morte, exatamente na época da última ceia. Era a última refeição de Jesus no mundo. Ele sabia que ia morrer. Uma pessoa que sabe que vai morrer, ela reúne todas as suas forças e conta e fala para as pessoas as coisas mais importantes do seu coração. Você pode julgar uma pessoa melhor nos dias que nos dias anteriores à sua morte, quando ela está sofrendo, quando ela está hospitalizada. Ali ela vai revelar quem ela é de fato. Jesus reservou para o último instante as palavras mais importantes da sua vida. Eu vou morrer, vocês vão ficar, mas vocês fiquem sempre unidos a mim. Se ficarem unidos a mim, vocês não terão o que temer. Se ficarem unidos a mim, não tenham medo de errar, porque eu estarei convosco. Então foram as coisas mais importantes que Jesus falou. E uma das coisas mais importantes que ele falou foi o quê? Todo ramo seco o meu Pai cortará e vai jogar fora. Meus irmãos, são palavras importantíssimas. Quais os galhos secos que nós temos em nossa vida, não é verdade? Quais os ramos ressequidos em nossa vida que não tem mais frutos, que não produz absolutamente nada e que precisamos arrancar da nossa vida? Tem coisas que precisamos arrancar a força de nossa vida. Tem sentimentos em nossa vida que precisamos arrancar a força. E dizer: isto me atrapalha. Eu conversava com alguém outro dia e falava assim: mas eu não entendo, né? Essa pessoa está vivendo um sofrimento tão grande e eu já falei com ela, ela não muda. Aí eu respondi assim: é porque tem pessoas que se acostumaram a viver sofrendo e acabam gostando de sofrer. Parece incrível, mas essas pessoas não aprenderam que tem vida nova, que tem ramos que começam a florescer. E mais, o Pai, Ele quer que nós arranquemos de nós os galhos velhos, porque só assim se produz fruto.
Alguém já viu uma árvore toda podada, inteirinha podada? Aqui no Brasil a gente não tem muito exemplo assim, mas nos países, quando eles têm que cortar, né? Porque principalmente no inverno, para que a árvore concentre toda a sua força e na primavera ela possa brotar. Mas uma árvore que foi podada é uma coisa horrível. É horrível. É assim que às vezes nos sentimos quando nós fazemos alguns cortes em nossa vida. Nos sentimos mal. Nos sentimos nus como esta árvore. Mas é exatamente isso que Deus faz em nós. Ele tira de nós algumas coisas que precisam ser tiradas para num outro instante possamos brotar de uma maneira mais maravilhosa e possamos produzir frutos. É interessante que nós somos os galhos desta árvore. Às vezes nós achamos que somos a árvore. Às vezes, como um galho, pensamos assim: eu estou bem aqui no alto, perto do sol. Para que eu vou precisar dessa árvore ali, no chão, no barro? Eu não preciso dessa árvore. Se o galho pensar isso, o que vai acontecer com ele? Ele vai morrer. Ele precisa da árvore que planta suas raízes na terra, porque afinal de contas é dali que ela vai levar a seiva, vai levar o fruto, vai levar a vida até os galhos mais distantes. E o galho, quando produz frutos, ele tem que produzir frutos ligado a esta árvore. Ele não pode dizer assim, a macieira não pode, o galho da macieira não pode dizer assim: eu estou cansado de produzir fruto, de produzir maçãs o ano inteiro. Eu vou produzir laranja. Né? A laranja é tão mais legal, vem primeiro aquela flor cheirosa, né? Flor de laranjeira. Quem já não casou com flor de laranjeira na mão aqui? Não, né? Ninguém. Pena. Vem a flor de laranjeira e depois vem aquele fruto bonito. Eu já cansei, não vou mais produzir maçãs. A macieira pode falar isso? Não. A laranjeira pode falar assim: eu cansei de produzir laranja, agora vou produzir maçãs. O galho não pode dizer isso. Ele tem que produzir frutos de acordo com a árvore. Que frutos, meus irmãos, nós como cristãos, que fomos plantados no nosso batismo em Cristo, que frutos Deus espera de nós? Deus espera de nós aqueles frutos que estão listados por São Paulo, que é o amor, que é a paz, que é a concórdia, que é a bondade. São os frutos que Deus espera colher em nós. Quando eu preparava esse sermão, eu fiquei apavorado. Por quê? Deus espera que o galho produza os frutos que a árvore produz. Se Jesus Cristo produz esses frutos, quais frutos Ele espera que eu produza? Exatamente os frutos de Jesus Cristo. O que eu tenho que representar a árvore? Eu tenho que representar Jesus Cristo? As minhas obras têm que refletir as obras de Cristo? Eu fiquei apavorado, não sei se vocês ficaram, mas eu fiquei apavorado. Quer dizer que tudo que eu fizer tem que ser reflexo desta árvore que é Cristo? As pessoas, quando virem as minhas obras, têm que falar: Jesus Cristo está nessa pessoa através do que ela está fazendo. Você já pensou isso? Será que as pessoas, quando olham o que eu faço, falam: puxa vida, eu vejo Jesus Cristo agindo atrás de você? Por detrás de você, ou com você, ou através de você? Será que você pode dizer isso? Sem Jesus Cristo nós não podemos fazer nada. Mas agora eu vou dar uma boa notícia. O que você precisa fazer então? Absolutamente nada. O nosso problema é que nós queremos fazer muitas coisas, queremos dar o nosso nome às nossas coisas. Isso não funciona. Nós vamos chegar no momento que nós vamos nos frustrar terrivelmente. O que Jesus fala? Ele não fala assim: galhos, façam frutos, produzam frutos. Ele diz o quê? Permaneçam em mim.
quando vocês permanecem em mim, quando vocês ficam ligados a mim, então toda a vossa vida será frutuosa. Antes de cada ação, tenha consciência disso. Eu vou fazer uma grande coisa na minha vida. Eu vou fazer tal coisa na minha vida. Um casal se aproximou e perguntou, falou: padre, a minha vida no meu casamento é terrível. Eu não aguento mais a minha mulher, ou eu não aguento mais o meu marido. Nada que seja parecido com vocês, que vocês têm uns casamentos ótimos, né? Mas sempre tem aquele que vai falar assim: eu não aguento mais. E racionalmente não dá mesmo para aguentar. Quando você escuta, você fala: esse casamento não vai dar certo. Aí eu disse para ele, perguntei para eles: vocês, como ligados a Cristo que são, batizados, participantes da comunhão que são, vocês já oraram juntos? Eles disseram: não. É óbvio que não. Óbvio que não. Eu falei: então orem, permaneçam ligados à videira, e Deus, ligados à videira, Ele vai mostrar para vocês que frutos vocês têm que produzir. Eles voltaram para casa, oraram juntos, estão juntos até hoje. Juntos, mas de uma forma diferente. Juntos com Cristo, ligados a Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, na nossa vida, muitas vezes, nós precisamos sentir que a nossa vida não é só fracasso, que não é só derrota. E para sentir isso, precisamos primeiro saber que aquele que nos nutre é Jesus Cristo. Se eu sou nutrido por Ele, eu não preciso ter medo do meu futuro. Não preciso ter medo daquilo que eu vou fazer da minha vida. Se eu me nutro dele, se Ele me alimenta, então eu posso ter certeza que basta permanecer onde estou. E Ele vai me ajudar. E Ele vai estar por trás me nutrindo e me orientando. Uma mãe mandou o seu filho de 10 anos de idade para Fortaleza. E ela estava muito preocupada, porque o avião iria parar primeiro em Recife. E ela pensou o seguinte: e agora? Eu tenho medo que meus filhos vejam todo mundo se levantando para parar em Recife e vão atrás, né? E aí eu perco meus filhos para sempre, não vou vê-los mais. Então o que ela disse? Ela disse o seguinte: olha, a moça que está lá no aeroporto vai tomar conta de vocês, não se preocupem. Mas vocês têm que me escutar, vocês têm que me escutar e me obedecer. É o seguinte: vocês vão ficar sentados no banco, não vão sair enquanto a aeromoça não tirar vocês e levar para algum lugar. Vocês não vão sair, só tem que permanecer sentados o tempo todo. Quando todo mundo estiver se levantando, vocês continuem sentados, não saiam. Eles obedeceram e chegaram ao seu destino. Meus irmãos, isso é o que Jesus quer fazer conosco. Ele quer dizer: eu te levo a bordo, não saia, não se desespere, não fique andando de lá para cá, espere até que eu te conduza. Enquanto isso, permaneça em mim, permaneça sentado, quieto, tranquilo, e eu vou te buscar, e eu vou te conduzir. Só isso. Amém. Fechemos nossos olhos e diante do Senhor Jesus, pensamos agora do Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Venha conduzir a nossa vida. Meus irmãos, precisamos que Ele nos conduza pelos caminhos mais difíceis de nossa vida. Ele nos quer conduzir. E quando tivermos dúvidas sobre que caminho andar, olhar para Ele, ter os olhos fixos nele, e Ele nos conduzirá.
como o pastor conduz as suas ovelhas, Ele nos levará. Basta pegar na sua mão, basta deixar que Ele nos conduza, porque Ele vai nos levar. Querido e amoroso Pai, nossa vida nos tem levado por tantos caminhos e descaminhos, por tantos momentos difíceis, por tantas encruzilhadas. Nós queremos, Senhor, nesse instante te pedir, porque nós nos cansamos dos nossos caminhos, nós nos cansamos de nos debater. Por isso, nosso Deus e nosso Pai, conduz-nos para as águas tranquilas por amor do Teu nome. Faz-nos andar, Senhor, nesses caminhos que o Senhor tem para nós, e nos ligue, Senhor, em vós. Que nunca, Senhor, o nosso coração prossiga sem que o Senhor nos indique o caminho. Queremos olhar somente a Ti, Senhor. 3, 4, 346. Olhar somente a Ti, Senhor. Olhar somente a Ti, Senhor. Olhar somente a Ti, Senhor, e não olhar atrás, seguir Teu caminhar, Senhor, seguir sem vacilar, Senhor, prostrar em Teu altar, Senhor, e não olhar atrás, seguir somente a Ti, Senhor, seguir somente a Ti, Senhor, seguir somente a Ti, Senhor, e não olhar atrás, seguir Teu caminhar, Senhor, seguir sem vacilar, Senhor, prostrar-me em Teu altar, Senhor, e não olhar atrás. Amar somente a Ti, Senhor. Amar somente a Ti, Senhor. Amar somente a Ti, Senhor, e não olhar atrás, seguir Teu caminhar, Senhor, seguir sem vacilar, Senhor, prostrar-me em Teu altar, Senhor,